Nosso protagonista é um cara chamado Yuji, e já começa mostrando pra gente que ele ficou 9 anos trabalhando igual escravo, na frente da tela do computador da empresa, até que chegou num ponto que a mente dele começou a quebrar, e ele ficou muito doidão da cabeça, até que pulou pra abraçar um caminhão e encerrar a sua vida de CLT, e naquele instante, a sua alma foi levada para outro mundo diferente, e quando um slime apareceu ao lado dele, ele começou a levá-lo para o fundo da floresta, e então, ele ficou seguindo o bicho por horas, até que eles chegaram em uma cabana misteriosa cheia de centenas de livros de magia dentro, e no meio deles estava um grimório da destruição divina, mas quando ele percebeu centenas de slimes reunidos aos seus pés, o sistema ativou, domando todos eles para se tornarem seus escravos, e imediatamente eles começaram a pular pela sala para encontrar todos os grimórios sagrados. E em questão de segundos, ele adquiriu milhares de habilidades através de seus olhos, e ganhou o título de sábio, e os slimes começaram a chamá-lo de Mestre Yuji, fazendo ele perceber que pela primeira vez em sua vida, ele finalmente foi reconhecido. Uma semana se passou desde então, e ele entrou na academia de magia para aprender mais sobre esse novo mundo, e ele por acidente acabou quebrando a esfera divina que calcula o nível de energia da pessoa. E enquanto ele estava testando sua magia de fogo, o instrutor perguntou como é que ele conseguia lançar um feitiço sem encantamento. Então Yuji se desculpou por ter esquecido, e continuou usando a frase Jutsu Bola de Fogo para incinerar a rocha. E depois, em seu caminho para a guilda de aventureiros, uma garota tríade da floresta apareceu, e começou a implorar por ajuda, dizendo que ela precisava coletar todos os cogumelos de dragão da floresta. Ele fica meio desconfiado sobre o porquê de alguém querer tantos cogumelos, mas mesmo assim, os seus monstrinhos e slimes começaram a juntar todos os cogumelos na floresta. Então, quando ela finalmente tinha todos os ingredientes para criar poções, ela invocou um monte de flores brancas, dizendo que duraria pelo resto de sua vida. E em seu caminho de volta para casa, ele havia usado um de seus slimes para explorar a floresta. E depois, uma grande explosão aconteceu. E quando Yuji se esquivou de um goblin que tentava matá-lo, ele convocou seus slimes para explodir a criatura, e deixou a floresta sem perceber que uma pedra demoníaca havia gerado eles. E após voltar para a guilda dos aventureiros, a recepcionista se perguntou se ele tinha desistido da busca, e todos os caçadores ficaram enojados que um fracote domador de slimes estava entre eles. No entanto, o protagonista comandou seu slime para liberar um monte de flores, e o chefe da guilda perguntou como é que ele conseguiu flores suficientes para 2 anos. E do nada, um homem chega falando que um grupo de monstros estava se aproximando da floresta, e o slime que ele lançou na noite anterior revelou que milhares de goblins estavam indo em direção à guilda, e eles estão repetindo o nome de Yuji. Então o chefe ordenou que todos evacuassem a cidade, mas como soldados juraram sacrificar suas vidas para proteger suas famílias, eles estão querendo lutar. E Yuji revelou que tem uma maneira de salvar a todos, e tira seu enorme osso de dragão de dentro da garganta de seu slime. Ele revelou que poderia usar esse item para recriar as chamas de um dragão e exterminar todo o exército goblin. No entanto, os soldados pensam que um inútil domador de slimes poderia levar eles à morte, mas um deles viu que tinha algo diferente nos slimes e decidiu dar uma chance para ele, dizendo que estariam sob seu comando. Então, quando eles começaram a proteger as fronteiras da guilda, Yuji vai até o topo do prédio, e então os caçadores, junto com os arqueiros, derrubaram uma rajada de lâminas e caíram no meio do campo. Porém, os goblins continuavam aparecendo. Então Yuji enviou aquele osso enorme na garganta de seu slime, e naquele momento, ele ativou o sistema sábio, analisando suas habilidades para salvar a cidade. Enquanto aniquila todos os goblins, a garota Dríade viu um homem misterioso segurando uma pedra mágica na floresta. Então Yuji disse aos seus escravos que seria uma boa ideia seguir ele, e seus slimes estão pensando que Yuji quer sacrificá-los para salvar a cidade, pois a pedra mágica pode matar com apenas um único toque, e eles pularam por um portal criado pela garota Dríade. A moça da guilda percebeu que algo estava errado com Yuji, e em seguida, os slimes apareceram em cima do homem. Então Yuji transferiu sua magia para conter o mago, enquanto ativava uma barreira para desativar a magia da pedra, e o homem misterioso decidiu se matar após ser capturado. E ao mesmo tempo, a resistência estava lutando, e então Yuji comandou seus slimes para ajudá-los, enquanto ele transferia sua magia para lançar bolas de fogo que incineravam os goblins. Mas a cidade já estava sendo invadida pelo exército inimigo, e a única chance de salvá-los era ativando seu feitiço de fogo do inferno. O protagonista percebeu que isso também pode destruir a cidade, então ele decidiu liberar uma barreira mágica para proteger os soldados de sua explosão. A moça da guilda chamada Lilian, que estava espiando, pensou que ele era incrível. Então, o rapaz mandou ela parar de se esconder e ajudar a evacuar os caçadores que estão na linha de frente. E assim, ele comandou seus slimes para criarem um perímetro ao redor da cidade. A garota Dríade entrou em seu portal dimensional, e os slimes começaram a cercar a vila. No entanto, um dos goblins havia invadido, mas enquanto os soldados tentavam derrubar a besta, ela estava completamente ilesa de todos os seus ataques, e agora eles estavam prestes a morrer. Mas de repente um lobo mordeu o rei goblin e arrastou os caçadores de volta para a vila, e naquele momento, Yuji ativou sua barreira, cercando toda a cidade, e os soldados se perguntaram como é que alguém conseguia lançar um feitiço de nível divino. E logo, os aventureiros se perguntaram como é que ele conjurou um feitiço dessa magnitude, pois isso destruiria o corpo de qualquer pessoa que usasse. No entanto, alguns goblins sobreviveram à explosão, e Yuji caiu de joelhos
eles, pois a sua saúde foi esgotada devido ao alto custo de energia para o feitiço. Mas ele ordenou que seus slimes se preparassem para outra rodada. Enquanto ele conjurava a barreira, ele ativou seu feitiço do fogo do inferno mais uma vez, queimando todo o campo de batalha para erradicar os goblins restantes. Mas depois de lançar o feitiço, o seu corpo caiu no chão, e quando ele acordou, ele viu os slimes esperando por ele, junto com a garota Lily, enquanto ao mesmo tempo, os aventureiros localizavam a lanterna que segurava a pedra mágica. Percebendo que a profecia estava começando, enquanto Yuji estava se alimentando, a garota Lily revelou que havia guardado o segredo dele de todos os outros aventureiros, mas se perguntou por que ele estava escondendo seus poderes. No entanto, ele decidiu não dizer uma única palavra. Então a garota saiu do quarto, desejando a ele uma boa noite. Ele lembra que na sua vida passada não era nada mais do que miséria e exploração de trabalho. Então ele estava feliz porque pela primeira vez ele foi capaz de utilizar a sua vida para salvar a dos outros, em vez de desperdiçá-la ficando somente atrás da tela do computador. E depois ele começou a andar pela floresta à noite, mas manteve um slime para investigar a lanterna, porque o chefe da guilda revelou que o fim da cidade central viria em breve. Yuji percebeu que esse era seu próximo destino, e eles chegaram à capital do mundo uma semana depois, mas um dragão notou sua presença, e 3 homens se reuniram para eliminar Yuji durante a lua azul. E dentro da cidade, os slimes estavam querendo comer alguma coisa, fazendo o protagonista perceber que eles não comiam nada há uma semana inteira, e depois eles perceberam que todo mundo estava olhando para eles. No entanto, um dos slimes viu um vendedor de carne, então Yuji decidiu comprar em sua loja para alimentar seus bichinhos, e algumas horas depois, eles foram até uma guilda, e a moça disse que um treinador de slimes era muito fraco para se juntar a eles, mas quando ela descobriu que ele tinha habilidade de rastreamento, ela aceitou o rapaz na mesma hora, pois era uma habilidade muito rara, e naquele momento, um cara perguntou se ele gostaria de se juntar ao grupo deles, e eles se apresentaram. Uma garota do grupo do homem parecia ter gostado muito do nosso protagonista. Entretanto, Yuji revelou que essa seria sua primeira vez em um grupo, mas a garota chamada Lisa não se importou, e ela imagina que a sua habilidade de rastreamento pode ser muito útil, e ela também pensa que ele era muito melhor do que o seu líder chamado Vladimir. E do nada, o grupo começou a discutir, falando que seu líder não tinha um bom histórico, pois os antigos grupos que ele comandava acabaram desaparecendo. E nesse momento, o protagonista se lembra dos seus antigos colegas de trabalho, que discutiam bastante, e eles se odiavam. Logo depois, caminhando pela floresta, ele se lembrou do plano de enfrentar o esconderijo do dragão da terra, mas ele percebeu que alguma coisa estava errada, e do nada, Vladimir começou a correr, até que eles foram cercados por 4 lobos, e as meninas se perguntaram por que ele foi em direção a eles em vez de evitá-los, e o garoto Yuji percebeu que havia mais um acima delas, mas quando ele tentou usar sua magia, o líder Vladimir cortou a besta, dizendo que ele cuidaria disso. Enquanto ele cortava os lobos desviando de seus ataques, ele destruiu todos os lobos para demonstrar confiança para o grupo, e quando a noite chega, Yuji percebeu que o líder deles levou o grupo até um caminho diferente, mas Vladimir afirmou que sair da trilha era a melhor maneira de evitar bandidos e saqueadores. Então, ele manda eles dormirem primeiro, pois ele vai ficar de vigia durante a noite. Os slimes do protagonista estão desconfiando desse cara, e eles avisaram Yuji que o vagabundo fugiu durante o seu turno, revelando que as 2 garotas, Lisa e Tina, também haviam desaparecido. E enquanto Vladimir continuava correndo, ele percebeu que alguma coisa estava observando ele. O lobo de Yuji se perguntou se ele foi pego, então ele percebeu que as garotas Tina e Lisa estavam do outro lado das árvores. Tina revelou que ela ficou desconfiada quando ele se ofereceu para ser o único a ficar de guarda durante a noite, e a garota Lisa até pensou que elas duas deveriam ter pedido ajuda de Yuji, mas Tina disse que ele era muito fraco por ser um treinador de slimes, e então Vladimir começou a caminhar em direção a elas com sua lâmina, e assim que os arbustos se moveram, ele então jogou sua lâmina em direção a um dos slimes de Yuji, mas embora ele pensasse que os matou, ele viu que sua lâmina não atingiu. O slime conseguiu esconder sua presença, e que estava morrendo de medo de que fosse morrer hoje, mas Yuji revelou que havia concedido a ele invencibilidade para salvar sua vida, e quando Vladimir começou a correr, as garotas começaram a segui-lo. Ele então desviou de todas as armadilhas que colocou, até chegar em uma cabana onde 3 homens haviam se juntado, e um ancião se perguntou o que ele havia reunido. Ele conta que conseguiu juntar 2 garotas valiosas, e que estava planejando dizer que elas morreram por ataques de goblins, assim como ele fez com todos os outros grupos que ele comandava, e ele já sabia que as garotas estavam seguindo ele. O ancião conta que esse era o momento perfeito, e começou a sufocar um de seus homens, dizendo que a noite do sacrifício estava sobre eles. As 2 garotas perceberam que precisavam fugir imediatamente, mas quando tropeçaram em uma de suas armadilhas, Vladimir acabou notando, e as garotas pensavam que suas vidas iriam acabar naquele momento, mas uma das outras armadilhas disparou, e o ancião percebeu que um monstro gigantesco havia disparado seus alarmes, e então eles decidiram apenas ignorar, e a besta não era nada menos do que o grupo de slimes junto com o lobo de Yuji. O protagonista acabou encontrando um feitiço de nível médio para esconder seus poderes, comandando seus slimes para se posicionarem, e quando as garotas viram os slimes de Yuji, ele transferiu sua explosão de gelo à distância para elas, enquanto um bloco de gelo cercava
todo o esconderijo, ele percebeu que era muito mais forte do que esperava. E depois de tirar os corpos, Lisa se perguntou se foi ele quem lançou o feitiço. Mas o rapaz apenas falou que foi um dragão de gelo que tinha salvado a vida delas. Até porque ele é apenas um fraco, inútil e idiota domador de slimes. E naquele momento, uma nuvem roxa começou a se formar no céu. E quando eles estavam prestes a voltar, o protagonista revelou que iria explorar a área. Então lançou seu slime em direção ao céu para investigar toda a floresta. E naquele momento, eles encontraram um bom lugar. As garotas Tina e Lisa nem conseguem acreditar no que estão vendo, já que os slimes criaram uma fogueira e também fizeram tendas em pouquíssimo tempo. Enquanto as garotas estavam dormindo, Yuji se lembrou da profecia dos anciões sobre a calamidade e o sacrifício da lua azul que estava chegando. No dia seguinte, eles decidiram continuar procurando pelo dragão da terra. Então Yuji decidiu continuar escondendo seus poderes reais para parecer apenas um cara comum e ativou seu limitador de magia. E também decidiu lançar algumas pedras em um lobo para testar sua magia. E seus slimes começaram a destruir todos os monstros à frente dele. O céu ficou roxo e uma luz desceu em direção ao chão, destruindo a floresta com uma grande explosão. E quando um dragão azul apareceu no céu, Yuji notou a besta e ele avisou as meninas que estava bem atrás delas. Então, elas começaram a correr em direção às montanhas. No entanto, o lobo junto com os slimes já estavam à frente delas, aniquilando todos os monstros ao redor da área. Então, quando chegaram, eles apenas encontraram cadáveres de criaturas mortas, e as meninas perguntaram como é que ele foi capaz de controlar tantos slimes poderosos. O chão de repente começa a se abrir, e o dragão da terra apareceu diante de seus olhos, e naquele momento, Yuji percebeu que ele estava escondido no subsolo esse tempo todo. E com as meninas com medo, elas decidiram se esconder atrás de uma pedra, mas Yuji disse a elas que ele mataria a criatura. E assim que ele começou a atacá-lo, ele lançou um feitiço, e seu slime lançou pedras no dragão. No entanto, ele saiu ileso. Então, dois outros slimes cuspiram chamas nele, mas as garotas perceberam que as escamas não estavam sofrendo nenhum dano. Yuji decidiu aumentar sua magia, mas quando o dragão lançou pedras nas meninas, seus slimes lançaram pedras menores para interceptá-las. O dragão ficou furioso e começou a rolar em sua direção, mas Yuji evitou ser esmagado e usou seus slimes para lançar pedras, e ao mesmo tempo, o dragão estava ileso. Ele começou a correr em sua direção, até que um enorme redemoinho apareceu das rochas, e quando Yuji ativou um feitiço de iluminação, ele avistou o dragão diante dele, e invocou seu fogo do inferno, queimando o dragão, e causando um gigantesco clarão, até que apenas o crânio restasse. E naquela tarde, quando eles chegaram na guilda, a recepcionista ficou chocada ao descobrir que eles mataram o grande dragão da terra. Então o slime vomitou o crânio, e como recompensa ela pagou para eles 10.000 moedas de ouro. Mas o chefe dos cavaleiros disse a Yuji que eles precisavam conversar, e durante uma reunião, esse homem com tapa-olho começou a dizer que o dragão azul apareceu exatamente como profetizado, e o nosso protagonista estava pensando consigo mesmo que ele odiava reuniões, porque em sua vida passada, isso era chato pra caramba, e o homem pediu que ele descrevesse o dragão da terra com quem ele lutou. Então Yuji usou a habilidade de retrato, ilustrando perfeitamente a imagem do dragão. É revelado que ao longo da história de toda a humanidade, apenas uma única pessoa já conseguiu ter essa habilidade, e então o sacerdote revelou o livro das lendas, e de acordo com ele, o dragão só apareceu uma vez antes, e cresceu sob céus escuros em 3 dias, antes de destruir todo o continente. E quando o homem perguntou como é que ele foi derrotado, o padre revelou que ele foi morto por um emissário divino, que tinha o poder dos deuses. E 30 anos atrás, durante um eclipse do sol, um ritual de invocação de espíritos foi realizado na catedral da capital para invocar um herói, que seria em 30 anos no futuro, para resgatar seu mundo da calamidade. No entanto, o padre pensou que o ritual havia falhado. O dragão apareceu exatamente 30 anos depois que o ritual foi feito. Naquele momento, o céu ficou roxo, e um slime disse para Yuji que o dragão estava aumentando de tamanho, e quando o rapaz revelou isso aos homens, eles perceberam que o seu mundo poderia ser destruído em 3 dias. Então o cavaleiro pensou que a única opção era atacar o dragão, e no dia seguinte, no refeitório, Yuji notou o padre encarando ele, e se perguntou por que ele estava olhando tanto. Então mais tarde naquela noite, o padre se apresentou como Padre Steel, e apresentou uma adaga antiga que ele trouxe da capital, e quando ele entregou para Yuji, o sistema revelou que era uma adaga inquebrável, e se baseava em efeitos mágicos. O padre disse que estava dando como um presente, e o chamou de emissário divino. E naquela noite, enquanto Yuji se perguntava como é que eles lutariam contra o dragão, seu slime informou que alguma coisa muito estranha estava acontecendo, e do nada, ele se lembrou do instrutor, dizendo que sua magia era muito incomum. E quando Yuji perguntou a ele se isso significava que sua magia era fraca, o instrutor disse a ele que na verdade era muito forte. Então foi ali que ele percebeu que talvez tenha sido trazido para salvar esse mundo. Então naquela noite, ele foi para a floresta com seus monstrinhos, e eles logo encontraram o dragão. E quando ele estava pronto para destruí-lo, ele ativou o fogo do inferno, e um slime lançou uma chama que explodiu. No entanto, a criatura permaneceu inteira, e conforme ela ficava furiosa, ela disparou uma rajada por toda a floresta.
floresta, até destruir o penhasco. E quando acabou, Yuji ainda estava inteiro, pois ele estava protegido por seu escudo. No entanto, ele logo percebeu que o dragão estava absorvendo a energia da floresta, e o seu tamanho começou a aumentar. Então Yuji revelou sua adaga, percebendo que seria a última chance de matá-lo, e pensou que também poderia concentrar seu fogo do inferno na lâmina. Ele começa a atacar com seus servos, e quando o dragão desencadeou uma explosão, ele ativou um escudo e pousou sem se queimar. Quando começou a atacar novamente, a criatura preparou outra explosão, mas ele jogou um slime na sua direção e ativou uma barreira para desviar o ataque. E percebendo sua chance, ele sacou sua lâmina, e quando ele ativou um feitiço de impulso de salto, ele começou a pular cada vez mais alto em direção ao dragão. No entanto, quando a besta tentou destruí-lo, Yuji lançou uma bola de fogo e o apunhalou no olho, e ele liberou o fogo do inferno em seu corpo, fazendo ele atingir o chão. E assim que ele pensou que estava morto, ele o atingiu com sua cauda, fazendo ele cair através das rochas. Felizmente ele conseguiu ativar o seu escudo, mas percebeu que estava ficando sem energia suficiente. Então o dragão se levantou e preparou uma outra explosão poderosa. Yuji lançou uma série de escudos para se proteger, enquanto o dragão vomitava uma explosão azul. Yuji se perguntou como é que ele poderia atraí-lo para o chão, e logo percebeu que seus escudos estavam ficando cada vez mais fracos. Naquele momento, ele notou a habilidade de ataque divino e levantou sua mão, liberando uma explosão imensa no dragão, que o fez cair no chão, e na esperança de aproveitar a vantagem, ele montou no lobo. Eles começaram a atacar a besta, enquanto Yuji esfaqueava seu pescoço, acertando ele também com fogo do inferno, e com sucesso, ele dividiu sua cabeça, fazendo ele explodir em partículas vermelhas e azuis, antes de finalmente desaparecer. Então com isso, o dragão foi derrotado. O garoto decidiu ir para a cidade. No dia seguinte, quando o chefe apareceu, ele disse que o céu roxo havia se dissipado, e se perguntou quem conseguiu derrotar o dragão. No entanto, ele pensou que Yuji provavelmente o derrotou, e agradeceu por sua ajuda. E no refeitório, Lisa perguntou o que ele pretendia fazer agora, e ele revelou que está abandonando esse lugar, e não fazia ideia de qual vai ser seu próximo destino. Então a garota sugeriu que ele fosse para Rica Ardo, uma cidade que fica no lado oeste da floresta, dizendo que eles servem a comida mais deliciosa do mundo, bem ao contrário dessa cidade atual, que a comida é nojenta. E então, ao entardecer, nosso protagonista começou a sair, e elas assinaram para ele, esperando que ele sobrevivesse sozinho, mas ele deixou alguns de seus slimes para cuidar delas. Enquanto ele começava a viajar pela floresta, a garota Dríade apareceu no sistema e o chamou rapidamente. E quando ele chega no local combinado, ela mostra que cogumelos especiais estão crescendo no terreno que o dragão foi derrotado, e disse que precisava da ajuda dele para criar uma poção especial. Enquanto ele tentava perguntar por que ela apareceu de uma árvore, ela do nada ficou explicando que pode fazer poções com cogumelos vermelhos e produzir restauradores com os cogumelos azuis. E quando Yuji se perguntou o que exatamente o cogumelo azul faz, a garota Dríade disse a ele que recupera poderes mágicos. No entanto, tem um problema. A poção estava ficando com uma cor estranha, e revelou que algo estava muito errado com os cogumelos. Ela disse que provavelmente eles tinham muito poder mágico, mas esperava consertar os cogumelos restantes com um pouquinho de água limpa. E querendo ajudá-la, Yuji cria um destilador com sua magia de barreira, e disse ela para ferver um pouco de água até que ficasse limpa. E naquele momento, a Dríade se lembrou da primeira vez que eles se conheceram depois que ele reencarnou nesse mundo. O protagonista havia encontrado ela inconsciente em uma árvore, e a reanimou utilizando magia, enquanto falava que transferiu um pouco de sua energia para ela. E ele exigiu saber o que aconteceu. Então ela revelou que seu poder foi drenado por uma pedra mágica, e disse que ela nunca poderia deixar a floresta. Então, imediatamente, Yuji ativou uma maldição dissipadora e transformou a pedra em uma rocha. E naquele momento, as criaturas tentaram sair dela, mas ele ativou uma barreira anti-magia e liberou o fogo do inferno, queimando eles instantaneamente, até que eles desaparecessem. E para mostrar sua gratidão pela grande ajuda, ela invocou diversas flores especiais das raízes das árvores, dizendo que ela deve a sua vida a ele. Aí, quando o protagonista perguntou por que a poção parecia estranha, a Dríade revelou que elas eram fundidas com a graça do dragão, um poder mágico mais do que especial, que só pode ser encontrado em um local onde um dragão morreu. E esse poder especial faz o cogumelo brotar. E ela disse a ele que a graça do dragão pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela disse que poderia curar todos os tipos de feridas, e até mesmo invocar qualquer tipo de monstro. E assim que os slimes terminaram de purificar a água, a Dríade misturou com a poção, assim ficando azul. E muito animada que finalmente funcionou, ela agradeceu ele por ajudá-la, percebendo que a poção agora sim vai ser útil. E então, alguns minutos depois, ela deu a ele algumas poções e restauradores. E depois de tudo isso, ela disse que estaria retornando para a floresta, e desapareceu diante de seus olhos.
Enquanto eles continuavam sua viagem, Yuji percebeu que a neblina estava cobrindo o caminho. Então o lobo revelou que alguns humanos estavam perto e começou a seguir o cheiro em direção a um caminho diferente. Eles logo chegaram em uma aldeia e se perguntaram se essa daqui era mesmo a famosa cidade de Rica Ardo. Yuji olhou ao seu redor. Ele notou os aldeões sorrindo para ele e pensou que seus sorrisos assustadores eram tão bizarros quanto essa aldeia. Mas o chefe da vila apareceu diante dele e se perguntou como é que ele encontrou o caminho até aqui. Mas Yuji disse que foi apenas um acidente e o homem decidiu convidá-lo para uma refeição. Ele disse que deseja alimentá-lo para continuar a sua jornada. No entanto, quando Yuji viu a comida, ele mudou de ideia e disse que não estava com fome não, percebendo que a comida estava tão bizarra quanto o resto de tudo isso. E o chefe se perguntou se ele tinha algum motivo para estar nessa aldeia. Então nosso protagonista revela que estava indo em direção a Rica Ardo, mas acabou se perdendo no caminho. Então do nada, ele percebeu que alguns aldeões assustadores estavam olhando para ele através da janela. Enquanto o chefe tentava dizer que eles estavam apenas surpresos com um visitante, Yuji decidiu ir embora, pois estava pensando que se ele continuasse aqui, ele provavelmente iria ser devorado. Enquanto eles caminhavam pela floresta, ele pensou que logo eles chegariam no seu destino. No entanto, quando eles saíram da floresta, eles encontraram um campo de nevasca e se perguntaram se estavam no lugar certo. Então, enquanto continuavam pelo caminho, Yuji decidiu ativar uma barreira de isolamento para mantê-los aquecidos. E depois de mais algumas horas, eles finalmente chegaram na cidade e os guardas disseram que a nevasca começou misteriosamente alguns dias atrás. E quando eles perguntaram por que ele estava aqui, ele revelou que veio apenas para comer a deliciosa e famosa comida. E então, dentro da cidade, ele tentou encontrar um restaurante, mas percebeu que tudo estava completamente deserto e até mesmo as águas estavam congeladas e abandonadas. E quando ele finalmente chegou em uma loja, a moça disse que hoje eles estavam fechados e que estavam mais preocupados em se manter aquecidos ao invés de fazer comida. E o garoto disse que veio até aqui apenas porque ouviu falar muito sobre a deliciosa comida e pergunta se a única coisa que eles estavam precisando era de lenha, mas a moça contou que estava muito difícil de encontrar. No entanto, ele logo foi para a floresta na esperança de fazer um pouquinho de lenha. Ele invocou um machado e com a arte de combate, ele cortou uma dúzia de árvores com um só golpe. Ele cortou todas elas em pequenas toras, e quando ativou sua habilidade para absorver a umidade, o slime aqueceu todas as madeiras até que estivessem secas. Então, depois disso tudo, ele voltou para o restaurante e perguntou se a moça poderia cozinhar usando ela. Então ela correu para encontrar o chefe, e quando ele viu, o velhote contou que a madeira estava muito seca e que iria queimar o lugar inteiro se eles cozinhassem com ela. E antes que percebessem, Yuji ativou seu feitiço de hidratação e devolveu para o chefe, e naquele momento, ele percebeu que era exatamente isso o que eles precisavam. Enquanto acendia o fogão, ele prometeu fazer uma refeição deliciosa para Yuji, e o garoto comandou seus slimes para vomitar os troncos restantes. E imediatamente apareceu uma grande pilha, e quando Yuji ativou a hidratação, os slimes aqueceram os troncos, e naquele instante seu estômago deu uma roncada bem alta. O chefe viu que estava na hora do rango, e decidiu preparar uma refeição por seu trabalho duro, e logo serviu a ele um bife grelhado, e o garoto rapidamente mandou para dentro. Ele agradeceu pela comida, mas o velho chefe falou para ele que isso não estava nem perto de ser o melhor prato deles. E muito animado, Yuji se perguntou como é que isso era possível e prometeu voltar aqui no dia seguinte para provar a comida. Mas a moça começou a dizer a ele que eles não poderiam usar toda aquela lenha. Afinal, a cidade inteira não tinha madeira suficiente para aquecer suas casas, e naquele momento Yuji pensou que era a chance de impressioná-la. E disse que já já ele volta, e logo ele chegou na guilda dos aventureiros da cidade e percebeu que a única tarefa da lista era o trabalho de coletar lenha. Ele se ofereceu para assumir essa tarefa fácil, e a moça disse a ele para encontrar o líder da lenha para obter mais instruções. E com isso ele foi para sua primeira missão nessa nova cidade. E então, quando o chefe da linha olhou para sua identidade, ele recebeu o garoto dizendo que eles dificilmente poderiam atender às demandas da cidade. Ele disse que apenas a sua aldeia estava tendo a nevasca. E disse que a vila anterior que o protagonista encontrou era apenas um deserto desolado. E o garoto pensou que isso era muito estranho. O garoto decidiu começar o trabalho, e quando o instrutor começou a dizer que ele parecia muito magro e inútil para realmente fazer qualquer coisa, o rapaz fatiou várias árvores com um só golpe, e em um instante ele começou a cortá-las em toras e empilhou elas em uma pilha. E só então que seus slimes começaram a aquecer tudo, e o instrutor pensou que Yuji com certeza deve ser um monstro com toda aquela habilidade. E no final do dia, o rapaz preparou várias pilhas de toras, o suficiente para durar na cidade por alguns dias. No entanto, ele pensou que tudo isso ainda não foi o bastante, e ele saiu em mais uma onda de cortes cortando quase todas as árvores da floresta e transformando em pequenas toras. Então, depois do seu trabalho impressionante, ele ganhou muito dinheiro na guilda e até passou a noite dentro de um lugar quentinho
limpinho e confortável. E no dia seguinte, no restaurante, enquanto ele era servido com uma nova refeição, ele sentiu uma sensação incrível ao experimentar. Porém, mais uma vez, o chefe revelou que esse daí ainda não era o seu melhor prato. E a moça conta que um tipo de planta especial é utilizada para cozinhar a sua melhor refeição, mas está sendo devorada por monstros, e que eles só poderiam fazer esse novo prato se todos os monstros fossem embora. E sem dizer uma única palavra, Yuji começou a sair, pronto para aniquilar todos os monstros para provar a comida, e em seguida ele comandou os slimes para dar uma olhada na floresta em busca das feras. E quando eles encontraram um monstro javali, Yuji ativou um feitiço queimando a pista em pouquíssimo tempo. Ele notou uma pedra misteriosa, e quando ele decidiu dar uma olhada nela, a garota Dríade disse que ela podia sentir os traços de magia dentro dela. E quando Yuji finalmente tocou, ele descobriu que ela estava absorvendo a sua energia, e isso pertence a um tipo de magia poderosa que cria energia amaldiçoada em pedras. A garota Dríade então revelou que essa pedra estava absorvendo toda a magia dentro dessa área. Yuji pensou que essa pedra provavelmente deve ter causado a nevasca, e percebendo que esse era o único jeito de parar a pedra, Yuji lançou um tipo de barreira anti-magia na pedra e expulsou a maldição, transformando ela em rocha. E dentro de algumas horas, ele já havia expulsado mais de 100 pedras mágicas ao redor da floresta e marcou as áreas utilizando uma folha para mapear a região. E assim que eles chegaram no meio da floresta, ele percebeu que algumas árvores enormes foram posicionadas de propósito e disse que provavelmente estavam protegendo uma entrada secreta. E enquanto ele mandava a garota Dríade se afastar, ela se perguntou o que ele ia fazer. Então, ele disse que iria queimar todas as árvores diante dele. E enquanto ela concordava com seu plano, falando que certamente era a coisa certa a se fazer, ele ativou seu fogo do inferno pela floresta, queimando todas as árvores com uma poderosa explosão. Então, no centro do buraco, eles descobriram uma entrada secreta, e o protagonista revelou que está querendo entrar no subterrâneo para descobrir quem eram os inimigos. E enquanto Yuji destruía a entrada, eles encontraram um túnel secreto. Ele desceu para dentro, e em pouquíssimo tempo, ele notou uma máquina enorme. E percebeu que ele estava dentro de uma grande fábrica. Enquanto ele avistava mais máquinas, ele se perguntou se as pedras mágicas foram criadas aqui. Naquele momento, 2 homens correram, se perguntando por que diabos que as máquinas não estavam mais funcionando. Eles pensaram que elas deveriam ter sido destruídas por uma explosão na floresta, e correu para informar o seu grande líder. E quando Yuji chegou em uma passagem, ele percebeu que poderia ser facilmente localizado. Então, lançou furtividade de monstro em seus slimes para torná-los invisíveis. E eles continuaram sozinhos por conta própria para o outro lado. Então, quando ele voltou para a floresta, seus slimes revelaram que encontraram os homens, e eles se espremeram para dentro, pulando pela passagem até chegarem em um beco sem saída. Então, quando eles notaram 2 alavancas, Yuji pensou que provavelmente deveriam ser puxadas ao mesmo tempo para abrir. Os monstrinhos empurraram para baixo as alavancas, e a porta se abriu. Naquele instante, eles descobriram uma escada, e perceberam que era o fim da fábrica. Então, eles começaram a subir, e ao mesmo tempo, Yuji chegou em um penhasco, e percebeu que aquela velha aldeia assustadora estava bem diante dele, e na aldeia seus slimes começaram a escutar alguns homens misteriosos. O protagonista descobre que eles estavam fingindo ser aldeões para que pudessem forjar pedras mágicas no subsolo. E quando o líder descobriu que seu poço de maldição havia sido destruído por uma explosão misteriosa, ele começou a falar para seus homens que seu poço foi comprometido, e até pensou que um meteoro havia caído nele. E com tudo destruído, ele disse que eles deveriam recuperar todas as pedras mágicas e abandonar essa vila imediatamente. Mas quando um dos homens pensou que eles poderiam ser vistos se movendo na floresta, o líder disse a ele para executar todas as testemunhas que encontrassem, pois seus planos já haviam sido arruinados, e pensou que essa aldeia não servia mais para nada. Enquanto os homens saíam, Yuji ordenou seus slimes para cercarem a vila, pensando que alguns aldeões inocentes já poderiam ter sido capturados. Porém, eles acabaram descobrindo que a vila estava deserta, e que o grupo de pilantras era tudo que restava. Então, enquanto os slimes seguiam para a biblioteca, Yuji disse a eles para comerem todos os livros. Então, eles começaram a devorá-los como criaturas famintas, e ao mesmo tempo na floresta, o protagonista acabou notando 2 caras do grupo maligno. Então, ele lançou redes mágicas e acertou eles com sucesso. No entanto, quando eles perceberam que foram pegos, gritaram como discípulos malucos com lavagem cerebral e se mataram. Naquele instante, os slimes encontraram uma entrada selada. O garoto percebeu que deve ser algo importante, então ele ordenou que seus monstrinhos ficassem diante das velas e as apagou com um feitiço de vento. E naquele momento, a porta se abriu, revelando uma sala cheia de tesouros. Yuji percebeu que os homens estavam provavelmente vendendo todas aquelas pedras mágicas por ouro. Só então que um membro do grupo apareceu e descobriu que a sua sala de tesouro havia sido varrida, e o resto do grupo também percebeu isso, e eles imediatamente descobriram que a presença de seus outros membros havia desaparecido na floresta. Naquele momento, o grande líder revelou que seu posto de maldição não foi destruído por um meteoro, afinal, mas sim por um novo inimigo. E com medo de serem capturados, o homem se perguntou por que eles não haviam sido atacados. O líder disse que o inimigo provavelmente descobriu que suas mortes ativariam a chama purificadora, que poderia destruir o mundo todo. No entanto, o protagonista Yuji estava descobrindo apenas agora que eliminar todos eles não era uma
boa ideia. E quando o líder decidiu recomendar um plano, ele sacou sua adaga, falando que destruir o mundo era a melhor coisa a se fazer. E seus seguidores lunáticos pensaram que ele provavelmente estava correto e decidiram sacar suas adagas também. E então, ao mesmo tempo, eles gritaram um canto de seita maligna sobre limpar o mundo. E naquele momento, o chão começou a tremer. E quando Yuji percebeu que alguma coisa perigosa estava quase acontecendo, ele cobriu seus slimes dentro de uma esfera de barreira e os lançou para fora da aldeia como um bom dono, determinado a proteger os seus monstrinhos. Rapidamente ele ativou uma série de barreiras mágicas para conter a explosão. E naquele momento, uma chama verde surgiu do chão, destruindo toda a aldeia. Ele começou a rachar a barreira. E quando Yuji percebeu que não iria aguentar, ele começou a procurar uma barreira mais forte para conter a chama. Mas suas paredes começaram a desabar naquele momento. E ele fez uma combinação mágica de barreira para fazer um isolamento total. E enquanto ele ativava a magia, um escudo escuro apareceu e um vento forte quase levou seus slimes voando. Então a sua energia começou a baixar como se fosse um cronômetro, muito rápido. Mas mesmo assim, a explosão só aumentou e quase destruiu a última barreira que ele tinha. Mas felizmente, ele conseguiu segurá-la, até que ela explodiu em direção ao céu, formando uma nuvem gigantesca. E com o planeta seguro novamente, Yuji percebeu que a sua energia estava em saldo negativo. E naquela noite, quando ele chegou na vila, ele descobriu que as pessoas estavam esperando por ele. Então Yuji perguntou por que eles estão acordados mesmo depois da hora de dormir. E eles disseram que notaram uma explosão poderosa na floresta. E a garota revelou que eles estavam com medo de que ele pudesse ter sido esmagado por um meteoro. E Yuji falou que estava muito feliz em ver a cidade segura. E então, eles disseram que o meteorito provavelmente parou a nevasca. E naquele momento, Yuji percebeu que as águas congeladas estavam começando a derreter. No dia seguinte, ele percebeu que o clima estava tão quente quanto o verão. O mestre lenhador apareceu e o convidou para o café da manhã, dizendo que eles pretendiam comemorar o fim do inverno. Dentro do restaurante, Yuji descobriu que estava sendo celebrado como convidado de honra. Eles conseguiram estocar as melhores ervas e em pouco tempo, a recepcionista serviu o prato especial como agradecimento por sua ajuda. Enquanto Yuji dava uma mordida, o sabor incrível da comida lhe trouxe uma grande satisfação. E quando ele acordou naquela noite, decidiu ler os pergaminhos da vila abandonada. Apenas um único pergaminho se destacou. Ele percebeu que era uma lista de pessoas que o culto da Lua Azul da Salvação estava tentando eliminar. Enquanto isso, em uma cidade próxima, 2 assassinos do culto aniquilaram um grupo de pessoas, e Yuji descobriu que o seu nome era o próximo da lista, indicando que agora ele seria caçado por esse grupo misterioso. Alguns dias depois, os assassinos começaram a espioná-lo do topo de uma montanha, perguntando se aquele magricela realmente era um alvo valioso. No entanto, Yuji já sabia que estava sendo vigiado, pois havia anotado seu nome no pergaminho, e para manter a cidade de Ricardo em segurança, ele decidiu partir imediatamente. A recepcionista da guilda sugeriu que ele fosse para Boguínia. Quando ele se perguntou o porquê, ela disse que lá ele encontraria a melhor armadura para monstros do mundo, o que seria perfeito para os seus companheiros. Enquanto Yuji continuava em direção à nova cidade, percebeu que estava sendo seguido pelos assassinos, e na esperança de parecer apenas um aventureiro comum, ele decidiu tirar um cochilo. Enquanto isso, o assassino Reinhardt e uma garota chamada Sônia continuam espionando, imaginando que ele tem habilidades sobre-humanas. Quando Reinhardt recomendou que ele os matassem agora, Sônia disse que ele ainda era um alvo potencial e que só matariam ele se tivessem certeza de que ele representava uma ameaça real. No entanto, Reinhardt tá achando toda essa enrolação irritante e Yuji conseguia escutar cada palavra que eles diziam através de seus slimes, mas pensou que revidar só iria atrair mais atenção para si. Ele percebeu que precisava convencê-los de que era apenas um domador comum e sem talento. Ao chegar em Boguínia, a dupla continuou espionando. Sônia pensou que ele devia ser um domador poderoso por ter decidido procurar o melhor ferreiro da cidade. No entanto, o protagonista fingiu que não tinha dinheiro bastante e foi expulso da loja. Logo em seguida, ele esbarrou em um cara na rua e começou a pedir desculpas de forma exagerada para parecer indefeso. Após passar por uma barraca de frutas, os assassinos estão pensando que ele provavelmente é apenas um pobre coitado e Reinhardt recomendou que eles abandonassem a missão. Contudo, Sônia ainda não estava totalmente convencida. Por isso, Yuji planejou criar uma situação para demonstrar o quanto ele realmente era fraco. Logo após se afastar dos olhares diretos, ele chegou à guilda local e aceitou uma missão para bater um touro enfurecido. Quando os assassinos viram isso, Reinhardt teve certeza de que ele era apenas um incompetente, mas Sônia insistiu que queria vê-lo em combate. Em pouco tempo, Yuji chegou na montanha e avisou seus monstrinhos que não usaria nenhuma magia ofensiva durante a missão. Quando o lobo orgulhoso perguntou por quê e como diabos eles iriam lutar, Yuji decidiu encarregá-lo da missão, dizendo para ele resolver tudo sozinho. Nesse momento, o touro correu na direção deles para atacar. O lobo conseguiu desviar e derrubá-lo, mostrando a evolução do seu poder. Diante do combate, Yuji se lembrou da primeira vez que o encontrou. Alguns dias após a sua reencarnação, ele estava tentando achar a saída da floresta. Foi quando o lobo orgulhoso apareceu diante dele, rosnando e parecendo uma ameaça. No entanto, quando a fera tentou soltar, Yuji lançou uma rede mágica para prendê-lo. Ao perceber que o lobo começou a chorar de medo, decidiu ativar a telepatia e descobriu que a criatura estava implorando por sua vida. O lobo perguntou se ele poderia se tornar
tornar o seu grande domador. O garoto aceitou esse título e, de volta ao presente, o lobo orgulhoso avançou contra os touros restantes na montanha. Diante disso, Reinhardt e Sonia pensaram que Yuji devia ser muito forte por ter domado um lobo daquele nível. E Sonia perguntou se esse é o momento perfeito para matá-lo. E desesperado para parecer fraco aos olhos deles, Yuji usou magia de cura nos touros selvagens, esperando que os assassinos pensassem que o ataque do lobo havia sido inofensivo. Contudo, quando os monstros atacam novamente, o lobo orgulhoso rebateu e Yuji reanimou os monstros mais uma vez. Nesse ponto, o lobo já estava muito exausto com a persistência das criaturas, e para complicar as coisas, o protagonista aprimorou os touros utilizando magia de fortalecimento físico. Quando o lobo percebeu que os monstros ficaram muito mais fortes, começou a correr por sua vida, enquanto os touros destruíam as rochas pelo caminho. E vendo que seu companheiro estava quase sendo encurralado, Yuji tentou enviar mais energia, mas o lobo orgulhoso recusou ajuda externa. Motivado a vencer por conta própria e sem ajuda, enfrentar os touros aprimorados fez com que o lobo desferisse um contra-ataque decisivo, conseguindo finalmente derrotá-los. Nesse instante, um último touro mágico apareceu de surpresa para atacar Yuji, e sem pensar, o protagonista invocou sua espada mágica e cortou o monstro instantaneamente, percebendo logo em seguida que havia sido exposto. Os assassinos ficaram em choque na montanha, se perguntando como é que ele havia invocado aquela arma, mas acabaram pensando que foi apenas um golpe de sorte e decidiram ir embora. Naquela noite na floresta, Sonia entrou em contato com o líder do culto através de uma bola de cristal, relatando que Yuji era inofensivo e não representava uma ameaça, prometendo encerrar a investigação. Agora, a questão é o próximo alvo deles. No entanto, quando o protagonista descobriu que eles iriam atrás do Padre Steel, aquele sacerdote que deu a daga especial para enfrentar o dragão, o garoto notou que era perigoso demais deixá-los vivos. Então, ele ativou um feitiço de gelo à distância para congelar toda a cabana dos assassinos, eliminando todos eles. No dia seguinte, voltando para a loja de armaduras, ele disse ao atendente que queria comprar equipamentos para monstros, mas o funcionário ficou pensando que ele não tinha dinheiro e tentou dispensá-lo novamente, dizendo que o dono só atendia clientes importantes. Nesse momento, o famoso ferreiro Gil apareceu e deu uma bronca no funcionário. Gil afirmou que Yuji era simplesmente o cliente com a maior quantidade de energia mágica que ele já viu na vida, e que a capacidade dos seus slimes era impressionante. Ele explicou que queria forjar uma armadura especial para eles, e observando toda a aura das criaturas, ele revelou que aqueles slimes carregavam um potencial imenso. Quando Yuji perguntou o que seria necessário para criar as armaduras, Gil respondeu que precisava de joias raras, obtidas de dragões de fogo menores, mas lembrou que essas criaturas avançadas não eram muito fáceis de matar, e prometendo forjar os melhores equipamentos para os monstros. Caso Yuji conseguisse obter os materiais, ele iria trabalhar com 100% de motivação. Antes de partir, o protagonista perguntou se tinha dragões de fogo adultos nas montanhas. Gil confirmou que sim, embora fossem muito raros de encontrar. E sabendo das opções, Yuji decidiu caçar os dragões de fogo menores, e em pouco tempo, ele chegou na guilda dos aventureiros e informou para a atendente que iria aceitar todas as missões disponíveis para destruir os dragões da montanha vulcânica. A atendente achou esse pedido maluco, sabendo que aquelas tarefas eram consideradas quase impossíveis para um domador sozinho. E quando ele falou que iria utilizar magia, ela explicou que feitiços comuns não funcionavam bem contra os dragões de fogo menores, pois eles eram protegidos pelo calor de suas joias e possuíam escamas grossas demais para serem cortadas por espadas comuns. Quando ele pergunta sobre o método padrão de combate, a recepcionista então conta que o ideal era enfraquecê-los com grandes quantidades de água, já que os dragões de fogo eram naturalmente vulneráveis ao frio e dependiam do calor do vulcão. E Yuji percebeu que essa estratégia era muito simples e perguntou por que os monstros ainda não foram erradicados. A funcionária explicou que era muito difícil transportar tanta água até o topo da montanha e que o próprio rio da região era infestado de piranhas monstruosas que atacavam qualquer um que tentasse coletar a água. E percebendo que poderia resolver os dois problemas de uma vez, Yuji decidiu assumir essa missão de coleta e eliminação, deixando a atendente preocupada com sua segurança. Algumas horas depois, ao chegar na montanha, Yuji notou que o vulcão estava ativo e começou a planejar seus passos. Seus slimes foram explorar a área e logo encontraram outras criaturas locais. Usando sua habilidade avaliação, o protagonista percebeu que eram slimes vermelhos, uma variante resistente ao calor, e decidiu domá-los para expandir o seu grupo. Ao chegarem no rio infestado de monstros aquáticos, Yuji comandou os slimes para criarem uma rede de contenção, prendendo todas as piranhas. Os monstrinhos mergulharam fundo na água, servindo de isca, e logo voltaram à superfície, sendo perseguidos pela piranha monstruosa. Assim que o monstro mordeu a isca, Yuji o puxou para fora do rio. O peixe gigante rompeu a rede e tentou atacá-lo, mas o protagonista o prendeu rapidamente usando magia de gelo. A fera quebrou a estrutura congelada para tentar devorá-lo, mas Yuji esquivou e disparou uma bola de fogo, derrotando a criatura instantaneamente. E com o caminho livre, eles avançaram em direção às montanhas vulcânicas, onde ele logo avistou o primeiro alvo. Ao ficar cara a cara com o primeiro dragão de fogo menor, Yuji conjurou um poderoso canhão de água, abatendo o monstro com um único disparo. E com a queda da criatura, a joia mágica que fornecia calor no seu corpo se desprendeu. O protagonista continuou caçando e eliminou vários outros dragões menores. Ele taxou
deixando essa tarefa muito mais simples do que pensava. Naquele momento, ele localizou um dragão de fogo adulto e percebeu que aquele monstro seria perfeito. Utilizando comunicação mental, ele ordenou que seus monstrinhos cercassem a fera e disparassem feitiços de água de todas as direções para enfraquecê-la. A criatura, no entanto, resistiu ao elemento água, forçando Yuji a mudar de estratégia. Ele tentou imobilizá-lo com magia de gelo, mas o dragão quebrou o bloqueio facilmente, utilizando o calor do próprio corpo. Percebendo que precisava aumentar a potência do feitiço, o garoto ordenou que seus slimes concentrassem sua energia e invocou uma magia de congelamento massiva e multiplicada. Uma imensa estrutura de gelo cobriu o monstro por completo, e com um gigantesco choque térmico, o dragão foi derrotado. A joia do dragão adulto se desprendeu do corpo, e Yuji percebeu que aquele seria o material perfeito. Voltando para a guilda dos aventureiros, ele entregou os relatórios da conclusão, confirmando que havia limpado a montanha dos dragões de fogo menores, e também fritado a piranha gigante que bloqueava o rio. Ele conta para a atendente como havia trazido o peixe à superfície antes do combate, e isso deixa a garota completamente chocada com tamanha facilidade. Naquela mesma noite, ele foi até a oficina do ferreiro para entregar a joia do dragão que havia coletado. Inspecionando o material, o artesão confirmou que a energia contida ali era impressionante. Yuji perguntou se aquela pedra seria o bastante para criar os equipamentos do lobo orgulhoso, e Gil confirmou entusiasmado que sim. Em seguida, o protagonista retirou outra joia de alta qualidade para a armadura dos slimes, deixando o pessoal da oficina de boca aberta sobre como é que ele conseguiu materiais de dragões adultos tão rapidamente. Logo depois, os slimes começaram a cuspir todas as outras joias acumuladas na colheita, fazendo Gil perceber que Yuji com certeza é um cara diferenciado. E com isso a gente chega no finalzinho da parte 4, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.